Bom, nós vamos falar aqui hoje sobre o SAT, o Sistema Fiscal Eletrônico do Estado de São Paulo, que vai vir aí substituir as impressoras fiscais. Vamos falar um pouquinho sobre ele. Nós vamos fazer uma apresentação sobre o SAT, como que ele funciona, as características dele, a parte operacional, como que ele vai estar funcionando, tanto dentro do lojista, como a parte de sistema, um pouquinho como é que ele funciona, sem entrar em muitos detalhes. Cronograma e orientações diversas que afetam tanto vocês como o cliente de vocês. O que é o SAT? É o Sistema de Autenticação e Transmissão de Cupons Eletrônicos. Essa é a sigla que está sendo utilizada no estado de São Paulo. Tá? Ele tem duas partes. Nós temos o CFE-SAT. O CFE é o Cupom Fiscal Eletrônico, que é a parte digital desse novo documento. É a parte eletrônica, igualzinho a NFE, no formato XML. E o SAT, que é o equipamento propriamente dito, esse equipamento aqui. Esse equipamento ele é um posto avançado da Cefaz dentro do seu contribuinte. Se vocês quiserem dar uma olhada. Ele vai fazer tanto a validação do XML, a autenticação e a transmissão desse documento eletrônico depois para o site da Cefaz. Tá? Como é que está a situação dele hoje? Desde setembro do ano passado, ele foi liberado a adesão voluntária, mas só a partir de novembro é que a gente teve equipamentos, o DMAP, que foi o primeiro, disponível para o mercado. E a partir de então, várias implantações com o pessoal voluntário estão sendo feitas seguidamente. Está tendo um crescimento bastante acentuado da adesão voluntária dele. Eu tenho aqui 150 mil cupons com validade jurídica, na verdade já dobrou, tá? É mais do que isso, é bem mais que isso daí. E a previsão da Cefaz para o ano que vai vir é que em torno de 120 mil impressoras terão a sua cessação registrada e a sua substituição pelo SAT. Então tem bastante gente se mexendo, bastante empresa já aderindo, e o processo está bastante acelerado. O SAT, basicamente, é a substituição da impressora fiscal por um equipamento eletrônico, tá? Que vai fazer toda essa validação. E ele tem algumas características, ele tem um hardware blindado. Dentro daquele equipamento, tem um programa que é homologado pela Cefaz, na verdade é um sistema que tem lá dentro, que é homologado pela Cefaz, e uma das funções é a validação. Por ser um hardware blindado e ter toda essa parte de segurança da Cefaz, não tem manutenção. Tá? Se deu problema, tem que ser substituído esse equipamento aí. Ele tem um software integrado, esse software da Cefaz, que faz a validação, transmissão e faz uma outra série de ações entre contribuinte e Cefaz. A necessidade do ECNPJ. Antigamente a gente conseguia fazer a ativação do sistema, do SAT, usando a senha do posto fiscal. Hoje em dia não é mais permitido isso. É necessário que o cliente, que o contribuinte tenha o ECNPJ para a gente poder fazer a ativação do sistema. Precisa de internet. Não o tempo inteiro, porque ele consegue trabalhar uma parte offline. Mas em determinado ponto, para pegar as informações que estão armazenadas temporariamente e fazer essa transmissão para a Cefaz. Não pode sair da empresa, vocês viram que ele é pequenininho, tá? O contribuinte não pode ficar andando com isso aí de um lado para o outro. Vou levar para casa achando que os dados estão lá dentro. Não pode ser assim. Se houver a necessidade de transitar com esse equipamento, precisa de uma nota de transferência. Tá? O documento no formato XML é esse documento que tem validade jurídica. Nós vamos ver que depois vai emitir um extrato, mas o documento que tem validade jurídica é o XML. Ele tem uma particularidade, ele não roda em rede, ele não pode rodar em rede. Tá? Ele tem que estar ligado a um equipamento via um cabo USB. Você pode ter um sistema de rede conversando com esse computador que está ligado ao SAT e ele fazendo a validação, mas esse computador que faz a validação tem que estar ligado via cabo no SAT. Utiliza uma impressora comum. Aquele conceito de impressora fiscal deixa de existir e passa-se a utilizar uma impressora comum.
essa impressora térmica sem memória fiscal. E aí começam algumas coisas novas, mensagens, troca de mensagem entre contribuinte e Cefaz. Por exemplo, a Cefaz vai precisar fazer uma atualização no software do hardware. Então ele vai agendar com o contribuinte qual o melhor horário para fazer isso daí, melhor data e horário. E o contribuinte, através do seu aplicativo comercial, vai agendar com a Cefaz, através do SAT, data e horário para fazer aquilo. Data e horário chegados, a Cefaz pega a nova atualização do software e faz a carga. Igualzinho a atualização de Windows, de antivírus, tá? Só que cai lá, você tem a opção de agendar o horário, né? Aqui é a mesma coisa. Essa é uma outra parte importante. Além da comunicação com o contribuinte, a Cefaz vai poder agir direto no seu equipamento, tá? Vai ter uma interferência direta. De que forma? A Cefaz vai chegar ao ponto, inclusive, de bloquear a emissão de nota do contribuinte. Isso é importante vocês saberem, porque de repente o contribuinte tem algum problema de atraso de ICMS, alguma pendência, pode ser que eles travem o SAT do contribuinte e eles vão ligar para vocês, ó, não consigo emitir nota, ou para a software house. Tá? Então, essa é uma novidade que está acontecendo para o contribuinte. Acho que isso já acontece na nota, né? Na NFE, dependendo da situação, eles bloqueiam. É o mesmo conceito, gente. E as diferenças? O que ocorre em um, o que ocorre no outro? Os dois precisam de um aplicativo comercial. No caso da impressora, o aplicativo comercial tem que estar homologado na Cefaz. E no caso do SAT, quem tem que estar homologado é a software house. Por quê? Ela passa a ser corresponsável com o contribuinte na emissão dos cupons fiscais. Então é importante que vocês tenham parceiros que façam um trabalho a 6 mãos, porque a responsabilidade agora começa a mudar. Começa a sair hoje, né? É tudo contador, né? Meu contador lança, meu contador faz a nota, meu contador faz tudo. Agora muda, gente. A responsabilidade vai uma parte, que eu acho que é uma grande parte, para o contribuinte, uma outra parte vai para a software house e uma outra parte fica com vocês. Agora, com o andar da carruagem, aí vocês vão sentir bem qual que é a parte de cada um disso daí. Na impressora, a gente tem o extrato de cupom fiscal, né? Tem lá o cupomzinho fiscal. No SAT, a gente quebra isso em 2 partes. Quebra no XML, que é um documento digital, e o extrato, que é uma representação gráfica desse documento. Igualzinho a DANF da NFE, nós temos o extrato do SAT, sem validade jurídica, tá? Validade jurídica é só o XML. Aquela parte que vocês têm, né? Que puxar do cliente de vocês, redução Z, leitura X, tudo isso deixa de existir e passa a ser parte integrante da Cefaz. Toda essa documentação eletrônica já está pronta no site da Cefaz. E aqui ainda tem um detalhe. O SAT, para funcionar, para fazer todas essas validações, esse processo, ele precisa de um certificado. E esse certificado tem 2 tipos. Um pago, via ICP Brasil, e o outro gratuito, que é fornecido pela própria Receita, e é onde a gente faz a opção na hora da carga do SAT. Eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso daí. Outra parte que é custosa para o cliente, às vezes ele tem lá um mercadinho, quer colocar mais um checkout. Então ele compra o computador e tem que comprar também uma impressora fiscal. Custo altíssimo. O SAT não precisa fazer isso, desde que ele tenha um SAT já ligado num computador, basta colocar outro checkout com o computador e uma impressora não fiscal e fazer o roteamento para aquele servidor que está com um SAT ligado. Então ele pode ir adicionando quanto checkout ele precisar, sem precisar comprar outro SAT para isso daí. Ok? Eu não sei se vocês receberam os extratos do SAT. Receberam? Tá? Basicamente, ele é parecido com o que a gente tem hoje da impressora fiscal. Qual que é a diferença? Se vocês olharem aqui, a gente já tem a chave de validação dele, tem um código de barra e tem o QR Code. Tá? Com o código de barras
ou com a chave de acesso, ou com o QR Code, qualquer uma dessas três opções, permite que o cliente do contribuinte acesse a Cefaz e faça a consulta desse documento lá. Tá? Além desse completo, nós temos uma outra opção que é o resumido. Tem muitos clientes que chegam lá no contribuinte, fazem compra e falam assim, eu não quero o cupom. Então, o contribuinte vai ter a opção de soltar o resumido, que é um pequenininho, só tem uma linha totalizadora de valor, porém o XML, que é o documento fiscal, vai conter todos os detalhes da compra efetuada. Tudo bem? Lembro a vocês que tudo que vale hoje para o cupom fiscal também vale para o SAT. Informar CNPJ, CPF, nota paulista, dados de vendas a prazo, os valores, data de vencimento, juros, tudo isso que tem que ser informado hoje no cupom fiscal continua valendo para o SAT. Como é que funciona dentro da loja? Como é que funciona lá para o lojista? Então o cliente chega, ele faz a compra, ele vai no caixa, faz o pagamento, o aplicativo executa as vendas, o operacional ali dentro, pega esse arquivo, manda para o SAT faz a validação dos itens, gera os QR Codes, a validação, a chave de validação e devolve um XML para o aplicativo. O aplicativo pega esse XML, emite o extrato que tem que ser entregue ao seu cliente, tá? Posterior a isso daí, o SAT pega essa informação que ele gravou na memória dele, manda para a Cefaz acata, avalia, tá ok, e fala para ele, ó, pode limpar tudo isso daí que você me passou. E ele limpa todo isso daí. Então ele não arquiva dados. Ele guarda temporariamente até dar o prazo de transmissão, feita a transmissão, recebe um ok, ele limpa a memória dele, tá? Só que tem um detalhe, ele gera o XML para o contribuinte. Esse tem que ser guardado por 5 anos também. Apesar de existir lá no site da Cefaz, ele precisa guardar isso daí também por 5 anos. Ou conforme a legislação, tal qual a NFE. Aí o que acontece? O cliente sai da loja, pega a notinha dele e eu vou consultar se realmente minha nota paulista está lá. Aí ele tem aquelas opções que ele pode fazer via web, ele vai acessar lá a página, via QR Code, que já tem um aplicativo disponível no site da Cefaz, que você pode baixar, e faz a consulta, tá? Isso aqui vai evitar aquele problema, bem no início do mês, que o cliente vai lá, né, aquele cliente que compra uma bala e quer saber se entrou a nota paulista dele. 20 dias depois e nada da nota paulista entrar lá, no crédito dele entrar. O que ele faz? Aciona a Cefaz e fala que o crédito dele não existe. Aí vai lá no estabelecimento, gera aquele constrangimento e depois descobre que é tudo fluxo operacional das coisas que precisa ser completado. Com isso daqui elimina, gente, tá? Dependendo da situação, o contribuinte pode pegar de imediato o extrato dele e consultar a nota paulista dele na Cefaz. Agora tem um detalhe, nós temos desde janeiro de 2013 o decreto 58846 do governador Alckmin. Esse decreto ele vincula todo o pagamento em cartão eletrônico à emissão de um cupom eletrônico, ao cupom fiscal. Com a impressora fiscal é um pouquinho mais difícil fazer esse cruzamento, mas com o cupom eletrônico vai ficar bastante mais fácil. A administradora recebe a informação, passa de imediato para a Cefaz pega, já identificou quem é o contribuinte e busca e faz o cruzamento. Tá? É importante que vocês comecem a orientar o cliente de vocês a tomar essa postura, porque a gente sabe, por exemplo, não que eles soneguem, mas, por exemplo, eles pegam, vai vendendo no cartão, chega no fim do dia, soma tudo, e depois faz uma notinha só, né? Esse procedimento tem que tomar cuidado, tem que ser substituído conforme a lei, tá? Então precisa tomar cuidado com essa parte aí. Então, o que você passa a processar agora são todos os XMLs de saída que você vai estar recebendo, tá? Alguns software, por exemplo, o software da Automat, que é o da MGiving, ele passa um relatório das vendas que foram feitas.
Aí você vai conseguir fazer um comparativo. Existe uma aba lá na web da Cefaz que é para os contadores. Não está disponível ainda. Provavelmente essas informações que você está precisando estarão lá, tá? Mas como a gente não sabe, porque não está aberto ainda, está em desenvolvimento, a gente não sabe o que é que vai ter lá. Mas eu acredito que todas as informações necessárias para a contabilidade estarão disponíveis nesse site aí. O sistema de vocês precisa estar pronto para trabalhar com o SAT. Ele é diferente, o SAT é outra cultura, entendeu? Essa informação, provavelmente, ela é decorrente da impressora fiscal. Com o SAT, ele precisa permitir que você não lance mais isso daí. Por enquanto, para o SAT, redução Z, leitura X, não existe mais. O processo de escrituração é diferente. Vantagens e benefícios. Menor custo de impressão. O que acontece? Com a possibilidade de eu imprimir um reduzido, para todos aqueles clientes que não quiserem a emissão do extrato, o contribuinte pode soltar o resumido, pedaço de papel menor de papel, menor custo de impressão. Menor custo operacional. As impressoras têm muito mecanismo, muita parte mecânica que dá manutenção, isso gera custo. O SAT é tudo eletrônico. Apesar de você ter a outra impressora, só que a impressora você não precisa pagar para quebrar lacre, lacrar de novo. Tudo isso deixa de existir. Então, o custo operacional realmente é mais barato. Otimização na transmissão dos dados. Por não ficar nada armazenado e utilizar sempre a internet, vai ser muito mais otimizado mesmo, com certeza. Consulta em tempo real na Cefaz, aquilo que eu falei para vocês. Pegou o dado, gerou, mandou para a Cefaz, pode consultar que está lá. Ampliação dos pontos de vendas, que é aquilo que eu falei para vocês, não precisa ficar comprando mais um equipamento fiscal, basta adicionar o checkout, computador, uma impressora não fiscal e através de recursos de software, trabalhar com o SAT, já que já existe no estabelecimento. E a simplificação das obrigações acessórias, eliminação da redução Z, leitura X, tudo isso daí cai fora, tá? Agora aqui é um ponto crítico para vocês e para o cliente de vocês, que aí começa um ponto de mudança de mentalidade, tá? Controle, maior controle do varejo, maior controle sobre o faturamento da emissão das notas. Com certeza, vai ficar muito fácil agora para o fisco controlar isso daí. Ele já não controla as notas de entrada? É ele que gera o XML, é ele que gera a NFE. O contribuinte, o cliente de vocês faz uma compra, né? O fornecedor pega o pedido, manda para a Cefaz faz a validação, identifica quem está vendendo, identifica quem está comprando, libera a NFE. Chegou lá no contribuinte, a Receita espera que tudo aquilo que foi comprado seja emitido uma nota de saída. E ele vai cruzar toda essa parte aí. Ele vai cruzar com venda de cartão, as emissões de notas, vai cruzar com estoque. Agora vai começar o imposto de renda PJ, não é? Então, vai ter que montar todo o estoque. Ele não tem todas as notas de entrada? Não tem todo o que saiu, que foi vendido? Ele tem toda a informação. Se você mandar um estoque que não bate com o que está lá... E agora também tem um detalhe, gente, a escrituração é tempo real. Foi vendendo, foi registrando, né? A gente sabe que, por exemplo, vocês podem emitir uma nota, é permitido pela lei emitir uma nota de ajuste, alguma coisa. Isso deixa de existir, porque a escrituração passa a ser eletrônica agora. Então é um trabalho tanto de vocês como o cliente de vocês, e aí entra a software house no meio para ajudar a fazer todo esse equilíbrio nessa parte aí. Maior controle sobre os dados cadastrais. A mesma coisa que existe na NFE passa a ter agora no SAT. Controle de NCM, unidade de medida, tudo isso daí passa a ser contado. Por quê? Se ele tem os códigos da nota de entrada, ele precisa dos mesmos códigos da nota de saída para confrontar tudo. E isso dá autuação, vocês sabem, né? Então, por isso é um trabalho que precisa ser feito bastante
rigoroso com o cliente de vocês. Junto com o SAT, vem um painel na web, que é aquilo que eu falei para vocês. O cliente de vocês ganhou um painel e ele vai ter que... Muitos não tinham, na verdade não existia isso daí antes com a impressora fiscal. Agora existe. O problema é que muitos não estão habituados a lidar com isso, tá? Pode ser que tenha um pouquinho de resistência, mas não tem jeito, vai ter que trabalhar. Passa um tempo, gente, vai ficar tudo automatizado, vai ficar tudo muito fácil. É um choque agora, mas daqui a pouco fica tudo fácil. E esse painel, ele disponibiliza para a gente algumas funções, tá? Uma delas é a ativação, a outra é a execução de procedimentos dentro do equipamento, envios de cupons em contingência, consulta de cupons transmitidos, tudo isso daí, o cadastramento de desenvolvedores, tudo isso daí está dentro do painel da web, que o cliente vai ter que aprender a usar. E como é que ele faz, por exemplo? Ele tem a vinculação. A primeira coisa que ele precisa fazer é vincular e fazer a ativação do SAT. Ele vai vincular o número do SAT, seu CNPJ e mais o CNPJ da software house e vai mandar isso tudo para a Cefaz. A Cefaz pega aquilo lá, verifica o status do cadastro, está ativo, está. Monta uma base de dados e faz uma carga inicial no SAT, todos os parâmetros que estão lá dentro. O que acontece? O seu cliente vai colocar SAT, a primeira coisa que precisa fazer é verificar qual é o status que ele está. Se ele estiver diferente de ativo, precisa corrigir e deixar como ativo. Tá? Precisa ver o que é que tem de pendente e colocar como ativo. E já nesse momento, aí a gente já escolhe que tipo de certificado a gente vai estar usando. Se é o gratuito, se é o pago. Faz a vinculação, a ativação e o SAT está pronto. Tal como a impressora fiscal, existe também o momento, por exemplo, da cessação, ou da baixa do SAT. E existem alguns processos que tem que ser feitos. Então, o que acontece? O cliente ele tem que bloquear o SAT pelo aplicativo comercial e ele tem que verificar se lá no painel da web ele está como desativado. Se ele tiver como desativado, ele dá um reset lá no equipamento, zerou todas as informações. A partir de então, o equipamento pode ser alocado em outro CNPJ, mas não de volta no mesmo. Tá? Se ele tiver, por exemplo, você tem um cliente que tem 4, 5, 6 lojas, e ele tem em uma das lojas 5 SATs, e uma precisou, parou o SAT de uma, ele pode tirar dessa empresa, desativar, fazer todo esse processo e ativar na outra. Isso ele pode. Só que ele não pode trazer de volta para essa. Tá? É comum, por exemplo, a gente pegar o pessoal que vai fazer reforma, né? Principalmente padaria, passa às vezes 3, 4 meses reformando. Com a impressora fiscal, o que ele faz? Ele simplesmente para de imprimir e faz a reforma. A partir de agora, não. A partir de agora, ele tem que informar a Receita que ele vai parar temporariamente a emissão do cupom, ele vai sofrer um processo de parada temporária, não importa qual motivo, e vai fazer um procedimento para isso daí. Ele vai bloquear no aplicativo comercial e ele vai ver que lá no painel da web ele está lá bloqueado pelo contribuinte. Ele faz a reforma, passado lá o período 3, 4 meses, por exemplo, ele entra no painel, aí ele inverte, ele entra no painel lá da Cefaz, faz o desbloqueio, entra pelo aplicativo e faz o desbloqueio. Isso faz uma carga nova no equipamento e ele passa a utilizar normalmente. Aí a Cefaz já entende o seguinte, ele vai começar a emitir de novo o cupom. Eu vou monitorar o cara. Tá? É assim que funciona agora com todo esse processo. Consulta de lotes enviados. O que acontece aqui? Tudo que se passa dentro do SAT é enviado para a Cefaz. Então ele vai conseguir consultar os lotes, todos os lotes enviados, um lote específico, ou ele vai conseguir consultar um cupom específico. Às vezes está aquela dúvida, a nota paulista do cara não entrou. Ele pode vir por aqui e consultar aquele cupom específico. Ó, tá sim, alguma coisa aconteceu lá na Cefaz. Pode olhar que o problema está lá.
Mas existem algumas outras situações que a gente precisa ver. Por exemplo, se o XML ficar retido por mais de 10 dias dentro do SAT, ele perde a validade jurídica. Ele vai ficar inedôneo. Então, por isso que é importante se verificar se o SAT está funcionando normalmente, apesar de ter uma luzinha que vai indicar para ele, ó, tem coisa pendente aqui dentro, tá? Então, o contribuinte precisa entender e verificar. Tem mesmo? Tem. Não pode passar de 10 dias. Existem algumas situações que é importante ele checar o que está acontecendo, porque vai gerar erros. Lembra que eu falei para vocês da situação cadastral de ativo? Então, o cliente de vocês ativou o SAT, ele estava como ativo. Por algum motivo, alguma coisa, ele passou de ativo para algum outro status. Ele continua gerando o SAT, o XML, só que quando chega lá na Cefaz, que vai ser arquivado, ele vai ser arquivado com erro. Então, é importante que ele cheque os lotes para saber o que está acontecendo. Se está indo com erro, precisa ser corrigido. Olha, o problema é a sua situação que saiu de ativo para alguma outra situação. Então, precisa corrigir isso daí. Aqueles SATs que ficaram presos por mais de 10 dias, tá? Tem que ser transmitido e vai chegar lá com uma situação de erro também. É importante que vocês saibam disso daí. Pode ocorrer algum problema, um bug, uma falha de comunicação e chegar lá alguma coisa que não é correto, que foi identificado como erro. E tudo isso precisa ser escriturado. Então, tudo isso daí vocês precisam ter ciência do que se passa no cliente de vocês, porque vai afetar vocês diretamente. Então, é importante se saber que ele tem esse recurso para que, dando algum problema, você fale para ele, olha, acesse, veja o que está acontecendo. Se bem que aquilo, gente, daqui a pouco isso fica automático, tá? Vai passar a fazer isso daí automaticamente. Vai passar o susto, vai ficar tudo tranquilo. Existem alguns parâmetros dentro do SAT que a gente faz, por exemplo, a transmissão. E a gente tem duas, por tempo ou por quantidade. Como é que funciona por tempo? Na carga inicial eu falo assim, ó, a cada 10 minutos eu vou transmitir meu XML. Então o SAT fica trabalhando, deu 10 minutos, o que tiver na memória dele ele transmite, manda para a Cefaz. Ou por quantidade, a cada 15 lançamentos, a cada 100 lançamentos, eu pego esse lote e mando para a Cefaz. Só que a Cefaz faz o seguinte, ela tem um software lá dentro que tem uma inteligência matemática, um software de estatística. Ele faz o quê? Ele pega aquele contribuinte que está mandando por tempo e ele começa a ver. Ele me manda a cada 10 minutos, eu só venho um registro a cada 10 minutos. Eu vou mudar isso, lá o parâmetro, sem o contribuinte saber, eu vou mudar isso para cada 2 horas. O software manda uma informação para o SAT, altera o parâmetro para 2 horas. Então, a cada 2 horas, pega o que está lá e transmite. A mesma coisa pelo outro que tem por quantidade, a cada 100. Eu vou falar, mas a cada 100 é a cada 2 dias. Eu quero que você me manda a cada 10. Então, ele muda para cada 10 para fazer transmissão, por exemplo, a cada 2 horas. Tá? Tudo isso automático, sem que o contribuinte perceba o que está acontecendo no SAT dele. Cancelamento. Até 30 minutos eu consigo cancelar. Mais do que isso daí, só fazendo uma nota de entrada. Tá? Independente de ter sido feita uma outra venda posterior à emissão desse cupom, 30 minutos é o tempo que eu consigo fazer para cancelar. Eventualmente, pode acontecer da perda de um XML. Então, eu consigo trazer XML de volta para a minha base e guardar isso daí pelo tempo legal, conforme a determinação. Ok? Contingência. A contingência é quando, por exemplo, assim, choveu, caiu árvore, caiu um monte de coisa e a internet não volta. 4, 5 dias sem internet. Aí criou uma massa de dados muito grande. Entra-se na web e faz o envio manualmente com arquivos zipados. Mas existe uma estrutura para isso daí. Tem que separar em lotes de 50 cupons no máximo, com 300k. Tá? E tem que separar o que é venda do que é cancelamento. Então, manda as vendas separada do que é cancelamento. E o cancelamento segue o mesmo processo.
50 cupons de até 300k. Tudo bem? Contingência. Caso não haja possibilidade de emitir o SAT, estou sem energia elétrica, acabou até, sei lá, o no break. Por enquanto ele pode emitir a notinha de papel. Por enquanto, tá? Mas futuramente a ideia é que tudo isso seja eliminado. Fique só a parte eletrônica. Choveu, caiu árvore, 4 dias sem internet. O SAT está funcionando, está fazendo as validações, todos os cupons estão saindo validados, com validade jurídica, só que está na memória do SAT, está lá trabalhando. Enquanto os dados estiverem na memória do SAT, é responsabilidade do contribuinte zelar por ela. Tá? Então tem que tomar bastante cuidado, precisa de um equipamento que garanta uma cópia disso daí para que, se der um problema, pegue essa informação de volta. Tudo bem? Bloqueio de ofício, aquilo que eu estava explicando para vocês. Se a Cefaz bloquear o equipamento do contribuinte via bloqueio de ofício, ele não pode nem emitir nota fiscal. Então ele precisa resolver esse problema do bloqueio para depois voltar ao funcionamento normal. Tudo que ocorrer, perda, roubo, dano no equipamento, que inviabilizar o uso dele, tem que ser avisado a Cefaz. A Cefaz vai providenciar a inutilização desse equipamento, aí, um bloqueio dele para que ele não seja utilizado em outro lugar. Com relação ao SAT, a responsabilidade é toda do contribuinte. Se porventura ele pedir para vocês, olha, verifique para mim a minha situação cadastral que está dando erro lá na transmissão. Ele precisa gerar uma procuração eletrônica para vocês, para que vocês representem ele junto à Cefaz. Tá? É só agora com procuração eletrônica. SAT, hein, gente? Relativo ao SAT. Tá? Data base, 1º de julho de 2015. Tá? É a data da virada da chave. A partir de 1º de julho de 2015, quem está obrigado a utilizar imediatamente? Todos os contribuintes cuja impressora fiscal tiver a primeira data de lacração superior a 5 anos. Então, se você tiver um cliente que a impressora dele, por exemplo, a data de lacração é 1/8/2010, ele vai ser obrigado, em agosto, a mudar para o SAT. Esse é um caso. Então, todo mundo, conforme for chegando às datas de lacração, obrigatoriamente dá baixa na impressora, a cessação, e coloca um SAT no lugar. Tá? Segunda, novos CNPJs. A partir de 1/7, todos os novos CNPJs, obrigatoriamente SAT. Postos de combustíveis, independente da data de abertura, independente da data de lacração da impressora, tem que substituir tudo já pelo SAT. Alguém tem posto de gasolina aqui? Você tem? Vocês também têm? Então, depois vocês falem com o João. Todos esses casos, obrigatoriamente, na virada, tem que estar já com SAT. Isso quer dizer o seguinte, tem que providenciar antes. Tá? Se vocês tiverem clientes também, verifique a data de lacração, que vai virar em julho, já começa, ou substitui antes a impressora, ou já pensa em substituir pelo SAT. O posto de gasolina, ele tem um agravante, que a partir de 1 de janeiro de 2016, ele não pode mais emitir nota papel. Tá? Então, obrigatoriamente, só nota eletrônica. E aí a gente entra num cronograma. Durante esse ano de 2015, todo mundo que faturar acima de R$100 mil no ano, tem que colocar o emissor de cupom fiscal. Até julho pode colocar a impressora fiscal, a partir de julho só o SAT. Então ainda tem a opção, quem tiver que colocar, pode colocar a impressora fiscal agora. Depois de julho só o SAT. No ano de 2016, para a virada de 2017, todo mundo que fatura acima de R$80 mil. E depois, em 2017 para 2018, todos que faturam acima de R$60 mil. Ficou de fora o MEI. Então, todo mundo que é acima de MEI vai ter que colocar o equipamento.
Então a gente tem, desde setembro do ano passado, a adesão voluntária. Se vocês tiverem clientes que queiram colocar o SAT independente do momento deles, pode colocar o SAT agora. Está liberado para colocar. Tá? E a última portaria que a gente teve foi de novembro, a última CAT 147, ela trouxe um pequeno detalhe, em que a Secretaria da Fazenda pode, a qualquer momento, determinar o uso obrigatório do SAT, aí independente das datas de lacração das impressoras. Gente, algumas dicas para vocês, para o cliente de vocês. É para o cliente de vocês e para vocês, por quê? Porque a gente sabe que o que der de problema lá sobra para vocês. Né? Vocês são um elo de comunicação entre ele e a Cefaz. Então, todo problema que dá é a contabilidade que ampara. A gente sabe que muitas vezes vocês fazem trabalho até que não é de vocês, mas se você deixar o cliente na mão, ele também fica perdido, não é? Então, agora, a gente dá algumas dicas. Por isso que é importante a entrada da Software House junto com vocês, nesse processo que está sendo feito. Existe a obrigatoriedade de um SAT backup, tá? E a gente sabe que isso é custo, mas o cliente precisa ter. É lei, está na CAT 87, se não me engano, essa obrigatoriedade aí. Ele precisa de uma internet, que ele vai fazer essa transmissão. Eu vou falando para vocês aqui o que vai acontecer. Cuidado com dados cadastrais, tá? Ele precisa de um carinho nisso daí. É uma parte que vocês vão ter que ajudar eles bastante. NCM, a parte de unidade, a tributação. Tem clientes que é craque nisso daí, eles já estão familiarizados. Mas como a gente já está vendo, isso vai baixar lá quase que no microempreendedor individual. E a gente sabe da dificuldade disso daí. Então, vocês precisam já se preparar para isso daí. Eu no meu site, informagem.com.br, eu tenho lá alguns formulários que ajudam esse processo de preparação, de montar o cadastro, de conferir as informações, tanto para fazer a implantação do sistema, como para fazer uma conferência de quem já tem. Arquivo, gente. www.informagem.com.br. Informagem com 2 Gs. Pendrive, micro, CD, isso não são formas de backup seguras. Tá? Isso você pode fazer um backup temporário, levar para algum outro canto, mas precisa de alguma forma um pouco mais segura, talvez uma web. Hoje a gente tem soluções gratuitas, aí um Dropbox, alguma coisa assim. E aí entra o trabalho de conscientizar o cliente de começar a usar essas opções. Uma coisa muito importante que aconteceu, negativa até. Com o advento do XML, o cliente perdeu a sensibilidade do papel. Então, o que ele faz? Ele pega aquele XML e ele exclui. E aí, em vez de passar para vocês, eles mandam a DANF. Aí vocês têm que ficar digitando a DANF. Não é isso que acontece? Eu já vi gente na minha frente receber um XML, achar que é vírus e aquilo é o documento. É verdade. Tá? Infelizmente, é isso que ocorre. Envio do XML para o contador. Dependendo do software que a pessoa tiver, é legal que ele faça isso com frequência. Imagine, por exemplo, vocês têm posto de gasolina, né? Imagina o posto mandando para vocês 30 mil lançamentos no final do dia, do mês. Todo mundo, todos os postos, todos os contribuintes, vocês vão ter um problema sério aí de infraestrutura. Então, precisa orientar, compactar, mandar, receber praticamente diariamente para evitar de ter surpresa, ter um gargalo no equipamento de vocês. Tá? E isso evita, por exemplo, atraso no SPED, dor de cabeça para o cliente de vocês e desgaste também para vocês. Tá? Isso é uma coisa que vocês têm que tomar cuidado. Verifique o software de vocês. Como é que está? Está preparado para o SAT? Não está preparado para o SAT? Então, vamos pegar o exemplo deles. Imagine que, por exemplo, haja em torno de 1000 lançamentos diários na padaria. No fim do mês, são 30 mil. Se você pegar as 300 padarias, são 90 mil. Imagina 90 mil e-mails chegando na sua caixa de correio. O que vai acontecer?
ela vai estourar. Se não for compactado para diminuir, fazer um lote, se o pessoal... Porque assim, gente, nós estamos falando, às vezes, de pessoas leigas. Não menosprezando, não é isso. Às vezes falta conhecimento. O cara vai pegar o que está na pasta e vai mandar tudo para vocês. Tá? Então, vai chegar lá 90 mil e-mails, um absurdo. E aí o que acontece? Estourou a caixa de entrada, eles não conseguiram mandar tudo, aí é fechamento, você tem data para entregar o SPED, não tem? Para fazer o SPED. Aí pede para mandar de novo, o que eu já mandei, e você está perdendo tempo. E isso vai gerar um estresse muito grande dentro do escritório. Então, são coisas de visão de sistemas que a gente tem, que nós estamos passando para vocês se anteciparem e tomarem cuidado com essas coisas aí. Tá? Evitar esse problema, tanto para vocês, como para o cliente de vocês. Aqui no Grande ABC, tá? Se vocês quiserem enviar os clientes de vocês, se vocês quiserem formar turmas para fazer com os clientes de vocês em São Paulo, ali em Santo André, é só dar um toque, só agendar, fala com o João entra em contato comigo. Leve o pessoal de vocês. Informação é que faz toda a diferença hoje. Toda a diferença, tá? Tem bastante serviço pela frente, gente.